Fala pessoal, tudo bem com vocês? O que aconteceu? O Timão foi engolido pelo Inter no Beira-Rio, especialmente no segundo tempo. Dá pra reverter? Vamos falar como é que foi esse jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Bom rapaziada, não tô feliz não, hein? Caramba, eu não esperava por essa. E acompanhando o Inter de perto, sabia que a estratégia, ela se manteria. O Inter tem adotado, não de muito tempo, né? Desde da derrota para o Atlético Paranaense, na verdade, tem adotado essa estratégia que o Pesolano adotou em algumas partidas de se retrancar, fechar os espaços, jogar no contra-ataque e priorizar os jogadores de qualidade que ele tem. E não são muitos, tá? Em algumas faixas do campo específicas. Estou falando do Bernabé como atacante, um meia, na verdade, pelo lado esquerdo mais aberto, o Carboneiro para ter o escape. Ele reconduziu o Alan Patrick no time para ter um toque de qualidade ali, porque é um time que fica pouco com a bola, mas quando tem a bola precisa ter uma transição rápida e isso não significa que você precisa ter jogadores intensos, você precisa fazer essa bola correr. Mas é um Inter que tem menos posse de bola. É um Inter que entrega a bola para o adversário, mesmo jogando em casa. E vejam só, o Corinthians é um time que gosta da bola. O Corinthians é um time de toque de bola. E no primeiro tempo, essa estratégia dos dois times, ela parece ter funcionado para ambos. Por que eu digo? Porque o Corinthians controlou o jogo. Ou achou que estava controlando. O Corinthians teve mais a posse de bola, como isso se verificou o jogo inteiro, mas no primeiro tempo, no sentido de construir o jogo. Mas criou poucas chances, tá? Teve um chute do Bidon a média distância. Chegou muito pouco o Corinthians no primeiro tempo. Mas teve mais o jogo, teoricamente, na mão. Mas não tinha. Porque a chance mais clara é justamente do Carboneiro numa arrancada, em que ele acaba desperdiçando e o Hugo faz a defesa. E a saída de bola do Corinthians, ela também foi desatenta. Como foi o Corinthians desatento em vários momentos do jogo, mas a saída de bola estava desatenta. E o Inter faz uma pressão aqui e ali e quase complicou a vida do Corinthians já no primeiro tempo. No início do segundo tempo aconteceu a mesma coisa. Olha, defensivamente foi uma jornada terrível, tanto do Gustavo Henrique quanto do Gabriel Paulista. O Gabriel Paulista errava passes na construção de jogo. O Gustavo Henrique também ele erra, inclusive, na jogada que sai o escanteio para sair o gol e erra no pênalti que ele comete. Que é um pênalti muito sutil, mas acontece, tem um pisão ali no pé. E isso em 3 minutos. O Corinthians entrega o resultado, eu não estou aqui tirando o mérito do Inter, porque inclusive já falei aqui que o Inter engoliu o Corinthians no segundo tempo de várias maneiras, já vou falar sobre isso. Mas a estratégia do Inter funcionou. Só que o Corinthians também colaborou. Não apenas pelos erros individuais dos seus zagueiros e pela maneira como o time se portou, mas, cara, no primeiro tempo, não sei se o Corinthians caiu nessa ilusão de que estava dominando o jogo, de que estava controlando o jogo, e o Diniz falou isso na coletiva, e aí me levou a crer que talvez eles achassem que o jogo estava mais à feição do Timão, quando não estava. Porque não adianta você ter o controle da bola se você não controla o jogo verdadeiramente, se você não cria chances, se você não obriga o teu adversário a fazer grandes defesas. Teve uma... já no segundo tempo, né? Teve no primeiro tempo desse chute do Bidon, que o Matheus Cunha pega, e no segundo tempo ele fez outras defesas do Matheus Cunha. Aí o Caio César começou a tentar alguma coisa no começo do segundo tempo, lá pelo lado direito, em combinação com o Garro, aquela coisa toda, mas logo o Inter meio que se assentou no jogo. E aí tem a lesão do André, que eu não acho que tenha impactado taticamente na forma como o Inter joga, mas existe um conceito ali, né? Sai um jogador de meio e ele coloca o Jesse Lingard como um jogador de beirada. O Diniz contestou muito isso na coletiva, mas eu discordo dele. Quem sou eu para discordar do Fernando Diniz? Mas ele disse que o gol não saiu pela saída do André. É claro que não, conceitualmente não. Não foi por conta que o André saiu, entrou o Lingard e saíram os gols do Inter. A questão é que você tinha um jogador a menos no meio. E o Inter, a partir dali, o Inter percebe que pode mais. E quando eu digo que percebe que pode mais, e a estratégia do Inter funciona, é porque o Inter começa a ter... O Corinthians segue tentando ter a bola. O Inter segue roubando bolas e tendo transições muito rápidas. E aí chega na frente do goleiro toda hora. Começou a chegar muitas vezes à frente do goleiro em escapadas do Bernabé e do Carboneiro. E aí eu pensei, porque o Corinthians estava com seus zagueiros armando lá no meio campo, tentando armar o jogo, o Inter muito fechado, marcando, só que aí cada erro de passe nessa construção, que ali é fatal. Quando você erra um passe ali na intermediária ofensiva, você tem que estar preparado para o contra-ataque. E o Inter fez isso algumas vezes, antes de construir o seu gol. Mas o gol veio numa xiripa, num escanteio que o Alan Patrick bateu errado, tem um rebote, tinha 10 caras dentro da área, o Matheus Bahia chutou de perna direita meio mascado, foi no canto do Hugo e ele aceitou. Não foi necessariamente... mas é a construção do que estava acontecendo. Era o Inter roubando a bola do Corinthians, partindo em velocidade e criando problema para a defesa. E aí começou a chegar 1, 2, 3 vezes até que sai o gol. E aí 2 minutos depois, o Gustavo Henrique comete um pênalti. Por quê? Porque o Inter tá aqui, ó. O Inter pensou, cara, ok, estádio a meu favor. E o Corinthians meio que...
que tá acontecendo? Não, toca de passe daqui, toca de lá, sai com o goleiro aqui, não, deixa eu ver. Irmão, jogo eliminatório. Jogo eliminatório. O Corinthians não estava jogando uma partida eliminatória, não sei o que aconteceu. No segundo tempo, o Inter foi superior em todos os quesitos. Em duelos, em disputas, na marcação, na estratégia, em tudo. O Corinthians assistiu, cara. E aí, independentemente se saiu o André, entrou o Lingard, entrou depois o Alan, aí ele tira o Gustavo Henrique, recua o Ranieri pra zagueiro, e aí tem aquele abafa no final. Mas o Inter tava marcando muito bem, cara. O Inter tava marcando muito bem, fechando todos os espaços e ainda assim gerando perigo nos contra-ataques. E só ali, nos minutos finais, que o Corinthians meio que teve um pouquinho de um ímpeto maior, porque durante todo o segundo tempo assistiu. Mole nas jogadas. Não entrou pra jogar um jogo competitivo como deveria. E o Inter, cara, tá pressionado, tá jogando uma Copa do Mundo, tá tomando pancada no seu estádio, inclusive, sabe que precisa construir a vantagem contra o Corinthians porque joga em São Paulo o jogo da volta, e o Inter jogou, cara. Jogou, competiu, brigou, lutou. O Inter tava em crise. O Inter estava em crise. Perdeu pro Atlético Paranaense com os zagueiros entregando 2 gols. Empatou com o Flamengo nessa retomada, porque aí volta o Alan Patrick pro time, o time vai lá, começa a morder, marcar e tal, e o Flamengo também não tá lá essas coisas, o Inter se aproveitou disso, deu uma animada, mas eu pensei, bom, mas contra o Corinthians que, né, tem toque de bola, que controla o jogo, só que, claro, óbvio que fez falta o Yuri Alberto, fez falta o Memphis Depay, fez falta o Zaccaria Labiad, óbvio, o Corinthians perdeu 3 jogadores que, assim, são muito importantes do meio pra frente. E aí você tem que apostar no Guinegão, que teve uma cabeçada lá e tal, um centroavante trombador, mas é um menino que já estava há muito tempo sem jogar, ele teve uma lesão e tudo mais, ele ficou de fora um tempo, o Diniz não deu tanta sequência pra ele, aí o Pedro Raul também machucou durante a semana, e ele também não é lá tão confiável, entrou no segundo tempo, queria mais brigado que qualquer outra coisa, então não tinha recursos também o Diniz naquele setor ali do meio pra frente. Ele não tinha muito o que fazer, muita opção, e o time careceu, óbvio. E aí no restante, o time competiu muito pouco, contra o Inter em crise, um Inter que não aceitou essa crise pra si. E pensou, eu tenho uma Copa do Brasil que se eu eliminar o Corinthians eu fico grande. Que ainda tá com dificuldades no Brasileiro, mas eles já conseguiram pontuar contra o Flamengo, cara, no Rio de Janeiro. E a gente sabe o quanto isso é difícil. Perdão, foi no Beira-Rio esse jogo. E quase ganhou, tá? E quase ganhou. Porque eles empataram no Rio também, lá no primeiro turno. Então, o Inter não perdeu pro Flamengo os 2 jogos, tá? Porque o Inter entende isso. O Inter, eu já falei pra vocês, eu acompanho há muito tempo. O Inter sofre contra os pequenos. Mas vai jogar jogo grande, eles crescem. E o Corinthians, cara, onde tava com a cabeça? Cabeça na lua. Caramba. Tem um pênalti no Matheus Bidu no segundo tempo. Ele foi agarrado pelo Bruno Gomes. Mochilinha, sabe? O Alex Stefano é o árbitro daquele jogo do Palmeiras com Vitória. E, enfim, o Marcelo Paz até fez um pronunciamento no final do jogo. É aquela coisa, né? Não justificando o resultado, mas, claro, né? Obviamente teve um lance ali que prejudicou o Corinthians, ele se manifestou, mas ele falou mais sobre intimidação no campo de jogo, que é uma coisa que tem que averiguar da equipe de arbitragem com os jogadores, e o jogador não pode falar nada hoje realmente porque ele é punido, né? O próprio Garro, na entrevista pós-jogo, falou, eu não vou falar porque senão... Eu quero jogar o jogo da volta, né? Senão vou ser expulso. Então, desculpa, não posso falar o que eu tô pensando. E eu acho que é isso, né? O Hugo Souza já foi, né, denunciado por conta disso também. Tá difícil, cara. Eu sou o cara que mais defendo a arbitragem. Mas quando ela agora tem estrutura e os caras não vão bem, a crítica tem que ser feita. E agora o jogador não poder se manifestar, uma coisa é você atacar a honra do juiz ou de qualquer pessoa. Agora outra coisa é você dizer, não, pô, o cara nos prejudicou, o cara foi mal aqui, pô, ele interpretou errado aqui. Não poder falar isso, aí a gente tá indo por um caminho muito perigoso. Então nesse ponto eu até concordo com o Marcelo Paz. E acho que o Corinthians tem razão de reclamar nesse lance especificamente. De resto, cara, achei que ele é um árbitro que não, enfim, às vezes não faz o jogo andar, inverte algumas faltas, tem problema de critério, não é do tamanho do jogo, né? Acho que podemos combinar isso, que o Alex Stefano não é do tamanho de um Inter e Corinthians com todo o histórico, rivalidade, valendo vaga nas quartas de final, um jogo desse tamanho, não é. Enfim. E aí no finalzinho, o Corinthians ali tentando alguma coisa, né? Eu lembro do segundo tempo o Gustavo Henrique tem uma cabeçada que aí o juiz já tinha marcado impedimento. Tem essa do Guinegão que eu falei, que ele foi acossado ali. Teve outros momentos em que o Inter meio que pressionou ali pra poder chegar. O Pedro Raul, aí pesou a área, né? Pesou a área e tal. O Ranieri, que tava de zagueiro, virou um armador também, né? Levantando bola pra área. O Lingard não conseguiu ter êxito, né, nessa entrada dele pelo lado esquerdo, e com isso o Corinthians não conseguiu fazer pelo menos um golzinho que deixaria a situação um pouquinho mais tranquila pro jogo da volta. Tá definida a parada? É óbvio que não. Ficou difícil? Sim. Sim, porque assim, esse Inter, por exemplo, do Paulo Pezzolano, ganhou pelo Brasileiro por 1-0 em Itaquera, vocês vão lembrar. Mas foi um jogo que caiu o Dorival, né? E o time tava muito mal naquele momento. Agora é outro cenário, outro contexto.
Eu acho também que o Inter vai usar a mesmíssima estratégia, tá? Vai vir para São Paulo para se defender e partir no contra-ataque, para tentar matar o confronto, inclusive. Então todo esse cuidado vai precisar acontecer. O Corinthians vai pegar uma equipe muito fechada, que vai morder, vai brigar, vai competir, vai tentar tirar todo o espaço do Corinthians e roubar essa bola para sair no contra-ataque e fazer mais um, porque aí se fizer um gol, né, aí realmente acaba o duelo. O Corinthians vai ter que ser muito inteligente, porque ele vai ter a bola. E ele vai ter que rodar essa bola para poder buscar o seu resultado. Não acho impossível o Corinthians fazer 2-0 ou 2 gols de diferença para levar para as penalidades. Fazer um 3-0 para mais, eu já acho mais difícil. Mas o futebol tem dessas coisas, né? O fato é que precisa jogar mais. Precisa jogar mais do que jogou contra o Bahia e precisa jogar mais do que jogou contra o Inter no Beira-Rio. Ah, mas quando jogou contra o Remo você elogiou. Pois é, talvez a gente não tenha levado em conta o adversário, porque aquele foi um grande jogo que o Corinthians fez. Bola no pé, envolvendo o adversário, tinha o Yuri Alberto, é verdade, que fez 2 gols. E esse é o problema. A renovação com o Memphis emperrada, e aí você não tem nenhuma possibilidade de um jogador mais qualificado do meio pra frente ali pra poder te ajudar, precisando de gols, porque agora é isso, né? O Corinthians vai precisar de gols e não tem o cara que faz gols. E aí também uma falha no planejamento, que eu sei da dificuldade, tem transfer ban, inclusive, ativo, né? Não tem muito pra onde correr, mas, de novo, o Corinthians depende do Yuri Alberto. Ele é alvo de críticas, a galera não gosta, porque ele perde gol e não sei o quê. De novo, o Corinthians fica sem o Yuri e não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Porque não é o Pedro Raul estava quase indo pro Inter, inclusive. O Guinegão é um menino que chegou até, quando no profissional, até fazendo gols. Mas é óbvio que ele ia oscilar, daí ele teve lesão, não sei o quê. Não é a solução. Mas como já tinha gastado 25 milhões de reais no Pedro Raul, vai fazer o quê? Centroavante custa caro. Ah, vai gastar para deixar o cara no banco? Claro, o teu titular é o Yuri, mas quando você não tem o Yuri, você não tem ninguém. E aí fica difícil. Fica difícil porque o Corinthians precisa de 2 gols e não tem o 9. E não tem o 10. Então, meus amigos, eu acho que o Corinthians tem chance, a gente sabe como funciona a torcida na Neoquímica Arena, vai empurrar, não é impossível fazer 2 gols contra um Inter que tem problemas, tá? É um time que tem problemas. Só que deu uma repaginada aí justo agora nos 2 últimos jogos. E eles vão usar a mesma estratégia. O Diniz, que foi amarrado, amassado e engolido pelo Paulo Pesolano, tem 3 dias aí, até quinta-feira, para estudar de vez o Inter e tentar arrumar uma estratégia que seja mais efetiva, porque senão vai ver a Copa do Brasil embora. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!